tua espada defender e teu escudo proteger. A primeira fase etária da nossa vida é a vida pré-natal, a vida intrauterina, ainda no ventre materno. A segunda fase é a infância. A terceira fase é a adolescência e juventude. A quarta fase é a vida adulta. A quinta fase é a maturidade. E a sexta fase é a velhice. São 6 idades. Afinal, Deus criou o homem no dia 6º. No 6º dia, Deus criou o homem e a mulher. Cada dia da criação corresponde a uma das fases da nossa vida humana. Só que, sempre para passar de uma fase para outra, é natural e é preciso se passar por uma crise. Só a crise marca a passagem de uma fase da vida para outra. E é preciso ter crises. Quem não tem crise nenhuma na vida, não consegue fazer a passagem. É como se ela tivesse parado em uma fase da vida e ficado ali. Quais são essas crises que marcam as passagens para a maturidade? A primeira crise acontece na passagem da vida pré-natal, intrauterina, para a infância. Nascer dói. Todo parto é um drama. E por isso a criança nasce aos berros. E a criança que vivia então tranquilamente, ela vivia serenamente, aconchegada no ventre materno, de repente ela precisa agora passar por uma crise, onde para tudo ela precisa chorar. O que ela quer, ela precisa chorar. Se ela está com fome, ela tem que chorar. Se ela está com calor, ela tem que chorar. Se ela está com frio, ela tem que chorar. Se ela quer mudar de posição, ela tem que chorar. É a crise da criança. É uma crise de total dependência. E não é fácil para a criança. É uma crise aprender a andar, é uma crise aprender a falar. É uma crise a aprender todas as coisas desse mundo. Não é fácil para uma criança. E para a idade que ela está, é realmente um sofrimento muito grande. Falar não é difícil para você, porque você já aprendeu, já superou isso. Andar não é difícil para você, porque você já superou isso. Mas para uma criança, pequenas coisas são muito difíceis. Mas quando ela aprende, então, as necessidades primeiras da vida, passando por aquela crise de não saber, de não conseguir, de depender em tudo, ela passa, então, depois uma infância tranquila, tendo aprendido a falar, a comer, a se vestir, passa bem os anos da infância. Mas depois, para sair, tem tempos de tranquilidade para a criança. Mas depois, para sair da infância e entrar para a adolescência e juventude, outra crise. Aí a crise da puberdade. Aí falar, comendo, já não são mais crises, muito pelo contrário, porque adolescente come para valer, não é verdade? Não precisa mais pedir, abre a geladeira sozinho, não é? Abre o armário, já escolhe tudo o que quer, não é? Geralmente bolacha recheada, danoninha, nuggets, não é? Só querem coisas boas. Mas aí vem a outra crise, da infância para a adolescência, a juventude, que é a crise da puberdade. E como é difícil esse tempo de crise. O corpo começa a mudar. Vem toda a transformação por causa dos hormônios e o temperamento. E aí o menino e a menina começam a querer também a se afirmar na sua escolha, na sua liberdade,
Até o menino Jesus, né, quis mostrar que ninguém mandava mais nele aos 12 anos de idade, lembram disso? É a crise da puberdade. Ele quer ser hominho, ela quer ser mulherzinha, quer tomar as próprias decisões, né? Quer mandar na própria vida. Eu me lembro até hoje, quando minha irmã, Juliana, minha irmã mais velha, ela um dia adolescente, né, na crise, numa briga com o meu pai, porque ela queria sair, meu pai não queria deixar, ela disse: pai, eu já sou dona do meu nariz. E meu pai disse: tá bom, Juliana, você é dona do seu nariz, mas eu ainda sou dono do resto. É a crise da puberdade. E não é difícil, e quem é pai e mãe de quem está na puberdade, vô e vó, sabe o que é brava essa crise, não é verdade? A crise da autoafirmação sexual, da autoafirmação das ideias, né? O pai e a mãe dos outros é que são bons, os dele não prestam, né? Bom é o pai do amigo, boa é a professora da escola que tem ideias, né? A mãe é sempre quadrada, retrógrada, né? Os outros é que são bons. É a crise. Mas se passa bem essa crise, terá também uma boa juventude. Mas depois, não pensa que para por aí a crise, não. Depois que vem a juventude, vem anos bons, né? Como é bom ser jovem, não é verdade? É uma época que todo mundo tem saudade do tempo da juventude. Por quê? Porque foi bom. É maravilhoso ser jovem, com os erros e acertos, mas é extraordinária a juventude. Mas aí vem uma outra crise, passar para a vida adulta. A vida adulta é quando o jovem, que agora ele começa a ter que tomar decisões e a fazer escolhas sérias para a vida. Ele precisa escolher a faculdade que ele vai fazer, e aí é outra crise. Começa uma, não dá certo, vai para outra, começa a fazer cursinho, não é? E vai enrolando, e aí não sabe o que quer ser da vida. Hoje o mundo oferece inúmeras possibilidades de realizações, ele não sabe mais o que ele quer estudar. Aí é a escolha do namorado, da namorada, é a época das escolhas. E que o jovem descobre, então, na passagem para a vida adulta, que ele não vive mais no país maravilhoso de Alice, ou no fantástico mundo de Oz. Porque parece que na adolescência e na juventude, até porque ele é bancado pelo pai, pela mãe, tudo é fácil, está tudo na geladeira, está tudo no armário, está tudo à disposição dele, o jovem vive no fantástico mundo de Oz ou no maravilhoso mundo de Alice, onde tudo é fácil, lindo, tudo é sonho, tudo é ideal, né? Tudo é colorido, até o momento que percebe que a realidade é outra, e que para se conseguir as coisas é preciso lutar, encarar a realidade do mundo, e que o mundo é cruel, que quem não apanhou em casa vai apanhar muito da vida aí fora, não é assim? Se a mão do papai e da mamãe não pesou em casa, a mão do mundo vai pesar, e vai tomar uma surra daquelas do mundo. Essa é a crise para se passar para a vida adulta. E não é fácil. Mas se consegue vencer essa crise, você vai ter uma vida adulta muito boa. Então vem a responsabilidade de uma faculdade, do trabalho, de começar a ter êxito, de ir, de lutar, de batalhar. E quantas pessoas são adultas, estão aí batalhando, trabalhando, dando duro, conseguindo, construindo, vencendo. Mas aí chega um momento, e depois de anos de vida adulta, de conquistas, de responsabilidade, chega então a hora de passar para a quinta fase. A fase da maturidade. Da vida adulta, passar para a fase da maturidade. Essa é a fase mais importante da vida. Porque a fase da maturidade
Depois que já passou pela crise de andar e falar da criança, que já passou pela crise sexual da puberdade, de autoafirmação, depois que já passou por aquela crise de desencantamento com o mundo, né, de Alice e de Oz, depois que já passou pela crise aí da responsabilidade do dia a dia, aí vem a maturidade. É a fase mais importante da vida. É quando a pessoa de fato se percebe como um homem responsável e uma mulher responsável. São pessoas que já não vivem mais para si, porque elas já não são mais o centro do mundo. Vivem completamente em função dos outros. Vivem em função dos filhos, do marido, da esposa. Vivem em função da igreja, de uma pastoral, de um movimento. E tudo o que é dos outros, o que é para os outros, é mais importante do que o que é para si mesmo. É a fase da pessoa que ela se torna então cuidadora das pessoas. Ela já não é mais o centro da atenção de tudo. Ela já não fica mais com coisinha, não olhou para mim, não me percebeu, né? Não gosta de mim. Não. A pessoa, ela é madura, que ela sabe que ela precisa amar. Ela é responsável pelos outros. Ela se torna, então, um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe. E não mãe só daqueles que pariu, que gerou. Mas mãe do mundo, pai do mundo. É uma alma paterna, uma alma materna, que cuida. E que se importa mais com os outros. É a alma madura do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que está sempre de braços abertos para acolher, para consolar, para dizer uma palavra boa, para motivar, para acariciar, ora, para corrigir. É a pessoa madura, que é totalmente para os outros. É a responsabilidade. Só que existe uma última fase que é preciso entrar também, que é passar da maturidade para a velhice. A velhice é a sexta fase da vida. Como é difícil entrar na velhice, hein? Porque a crise de se entrar na velhice, primeiro, é a crise da contrariedade. A pessoa, quando está entrando na velhice, ela começa a olhar para o mundo e vê que está tudo errado. No meu tempo era diferente. No meu tempo é que as coisas eram boas. No meu tempo é que tudo estava certo. Agora está tudo errado. Naquele tempo, é bem o evangelho, né? Naquele tempo. Então a pessoa começa a entrar numa contrariedade com as novas gerações. As novas gerações. E que música é essa? Essa música é lixo. Como é que consegue escutar isso? Como é que consegue assistir esse programa? Como é que isso? Como é que aquilo? Como é que se veste assim? Como é que se faz assado? Aí começa a ser implicante. É a crise da entrada na velhice. Se implica com tudo, o barulho está alto. Nossa, que padre que fala demais. Ele não vê que o microfone está muito perto da boca dele e que está me atormentando o ouvido? Tudo implica. É a cadeira que está dura, né? É o som, é isso, é aquilo. É a crise da entrada na velhice. Mas a pior crise ainda não é essa. A da entrada na velhice. A de começar a ser um pouco rabugenta, hein? A crise mais difícil de entrada na velhice é começar a ver, começa a se tornar dependente dos outros. Começa a depender de ajuda para ler. Já não consegue mais ler a bula do remédio. Netinho, vem aqui ler a bula para a vovó. Aí vem as outras dependências todas, não é? Até aquela última dependência, onde nós temos que nos abandonar completamente na mão de alguém. Nossa, a vida é crise, não é verdade? A gente nasce com crise e morre com crise. Só que, meu irmão, minha irmã, o que é importante
é que cada crise seja vivida na sua própria idade. O que é ridículo é quando nós temos uma idade e vivemos uma crise que não é da nossa idade. Vai lá, a velhinha começa a viver agora uma crise sexual. Ah, vai ser ridícula, né? Ou a criança, não é? Começa a se preocupar com problemas de adultos. Começa a ter medo. Tem criança que começa a ter depressão. Criança que tem depressão. Depressão é doença que tem que ser lá da vida de quem tem responsabilidade, da vida adulta, da vida da maturidade, da crise de responsabilidade. Mas não, as crianças já estão começando a viver depressão. Enquanto vovô e vovó estão escolhendo agora o biquíni, não é? Sei lá, o novo tênis, né? O celular mais moderno, né? As crianças estão tendo depressão. Percebe que mundo louco? E é isso que nosso Senhor Jesus Cristo critica no Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã. Com que eu posso comparar esta geração? Todos nós passamos por crise, sim, louvado seja Deus, porque é com isso que a gente vai amadurecendo. A crise marca a passagem de uma idade para outra. É preciso ter crise. Mas a crise certa, na hora certa, na idade certa. Porque senão nós começamos a nos tornar pessoas abobadas, retardadas. O que é uma pessoa retardada? É uma pessoa que tem retardo, ou seja, que tem atraso. Ela está atrasada, ela parou em uma fase da vida e não conseguiu superar. Há quem parou na infância, há quem parou na adolescência, há quem parou na juventude. Ou então outro mal é querer adiantar as fases da vida. Entende? E jovem, já com cabeça de senhor, de senhora. O importante é que quando nós vemos no Evangelho, o Evangelho, sobretudo o Evangelho de São Lucas, que trata muito deste tema, e que trata este tema sempre colocando em paralelo Jesus e João Batista, sempre diz, e Jesus ia crescendo em idade e em sabedoria. Não, Jesus já não nasceu com essa cabeça aqui, de se entregar, de se doar, né, de morrer pelos outros. Não, coitadinho, o menininho, já sabendo que ele ia terminar assim. Já ia viver, ia crescer apavorado, atormentadinho, né? Não. Com depressão, né? Menino Jesus não era depressivo, é feliz. Feliz, criança feliz, feliz a cantar. Alegre a embalar o sonho infantil, menino Jesus. Criança feliz. Não era depressivo, assim, ai meu Deus, meu triste fim. Não. A palavra do Senhor por São Lucas repete inúmeras vezes isso. O menino ia crescendo em idade e em... então são duas coisas que todo mundo precisa crescer. Uma coisa é crescer em idade, isso é inevitável, não é verdade? Não tem jeito. Esse ano eu faço 40. É bem a idade da crise dos 40, né? Portanto, minha paróquia que me aguente agora, hein? Porque eu vou entrar na crise dos 40. Alguns já passaram aqui, né? Pois é, pobre dos meus paroquianos, meus irmãos, minhas irmãs. Porque eles vão ter que aguentar esse padre na crise da meia-idade. Só que a palavra diz que Jesus crescia em idade e em sabedoria. A sabedoria, que é o conhecimento, que é a experiência, que é a vida em Deus, precisa acompanhar a idade, a faixa etária de cada um. Se há um abismo
entre idade e sabedoria, isso corresponde à imaturidade. É preciso que idade e sabedoria estejam juntas, paralelas, unidas, no mesmo ritmo. Se idade passa à frente e sabedoria fica para trás, ou ao contrário, há então dissonância nos passos, e então se começa a tropeçar e a cair. Para que se caminhe, é preciso passo a passo, que os passos estejam juntos. Um vai, o outro acompanha, um vai, o outro acompanha, um vai, o outro acompanha. Idade e sabedoria. Se um ficar para trás, é tropeço, é queda, se para no meio do caminho. Então hoje, nós vamos pedir a São Miguel Arcanjo, meu irmão, minha irmã, que o primeiro inimigo, a primeira inimiga, que sejam vencidos, seja quem mesmo? Como é que chama esse inimigo? Fernando de Moraes Ribeiro. Imaturo. Mas eu vou chegar lá. Eu creio que um dia, nem que seja quando eu estiver naquele terno de madeira, eu ia dizer, já não sei se sou eu ou se é Cristo. Nem que seja no último momento, eu quero ter a alegria de dizer, não sei se sou eu que vivo ou se é Cristo que vive em mim, porque senão a vida não teria valido a pena. Se não for para ser como Jesus Cristo, não vale a pena viver, meu irmão, minha irmã. Se for para terminar essa vida derrotado, como um homem perdedor, uma mulher perdedora, se for para terminar essa vida infantil, não teria valido a pena uma vida inteira, com tantas crises, tantas lágrimas, tanto sofrimento. Que valha para alguma coisa, não é mesmo? Teria tido sentido tanto sofrimento, e eu sei que a sua vida não é fácil. Teria valido tanto sofrimento, me desculpe, para ser um homem retardado, uma mulher retardada, infantis, que nunca cresceram, que nunca conseguiram se realizar, que nunca foram aquilo que nasceram para ser, que não cumpriu a missão, que foi um fracasso. Nós estamos nesse mundo, nós viemos aqui com uma missão. Ninguém caiu de paraquedas nesse mundo. Ninguém está aqui por obra do acaso, à toa. Eu vim aqui, não sei o que vim fazer nesse mundo. Não sei por que estou aqui. O que Deus quer, não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Tem gente que está até hoje perguntando, né? Está com 90 anos perguntando, qual será a vontade de Deus para a minha vida? Eu não desejo para ninguém morrer infantil. Eu desejo que todo mundo morra como criança, para entrar no reino do céu. Aqui, criança. Mas que ninguém seja infantil. Há uma diferença muito grande entre ser criança e ser infantil. Sejamos crianças de coração puro, com ingenuidade de alma, com pureza de sentimentos, mas sejamos muito maduros no nosso modo de pensar, homens e mulheres na mentalidade, crescidos como com a sabedoria do Senhor Jesus que vem do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, ó Arcanjo São Miguel, com tua espada.